Olá, amigo alegre, simples. Hoje é dia da gente falar de Sapiranga. Natural de Novo Hamburgo, o filho do seu Rodolfo e da dona Edi iniciou sua carreira cedo, aos 11 anos, já tinha sua carteira assinada. Seu primeiro emprego foi na empresa Formascuns. Após 2 anos, iniciou na gráfica Saile e mais tarde na cartonagem Otomite. Depois foram 10 anos de gráfica Raiz, onde chegou a assumir o cargo de chefe geral de produção. Em 1986, iniciou sua própria gráfica, que se chamava GV7, especializada em impressos offset, empresa que nos 26 anos de atuação chegou a ser destaque na região, se tratando de impressos diferenciados. Pai do Gustavo e da Fernanda, foi presidente do Grêmio Estudantil Castro Alves, no 2º grau, participou da diretoria da Capela Nossa Senhora do Carmo, no bairro Oeste de Sapiranga, ano que conseguiram construir o pavilhão de eventos e reformar a capela. Foi membro do Lion Centro Sapiranga, um dos fundadores da CISA Sapiranga, presidente da APAD, Associação dos Pais de Deficientes Auditivos de Sapiranga, presidente da ASFA, Associação Sapiranguense de Futebol Amador, entre outros feitos. Para o futuro, pretende seguir na carreira política, pois acha que tem muito a aprender e fazer por Sapiranga. Hoje teremos uma conversa de peso com Luiz Fernando Hanauer. Seja muito bem-vindo, secretário municipal de Indústria e Comércio, do desenvolvimento econômico da nossa querida Sapiranga. Certo, Rodrigo. Prazer estar no teu programa. Secretário da Indústria, Comércio e Turismo. Nós temos o turismo também inserido na nossa secretaria. Então, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de realização de um trabalho de muita qualidade, né, de muita competência. E nós trabalhamos na nossa secretaria com uma equipe coesa, muita harmonia. Todos são iguais, ninguém é mais que ninguém. Isso é o segredo do nosso sucesso, né? Ô secretário, a gente fala em turismo em Sapiranga e a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o Ferrabras, né? É, um morro... É um presente que não precisa nem construir, olha só que maravilha. Hein? Na realidade, o morro é um cartão postal e também ele tem uma característica, a natureza exuberante. O local ele é propício para os voos tanto de parapente como de asa delta, não é? E nós estamos muito preocupados com que esse lugar se torne um lugar assim muito frequentado. Então, inclusive, nós temos agora uma etapa de asfalto, desde as plataformas de lançamento até... São 3 etapas que nós vamos fazer de asfalto, né? Justamente para facilitar o acesso e, com isso, nós pretendemos muita visitação ao longo desses próximos anos, fomentando o turismo na cidade. Porque a cidade hoje ela tem vários pontos atrativos, não é? E em tratativas também com a direção da Rota Romântica, entendemos que a cidade de Sapiranga ela tem várias condições favoráveis, muito mais do que algumas cidades que já participam, né, da Rota Romântica. Então, nós queremos intensificar isso, via 2 Irmãos, que nós possamos ter a nossa cidade incluída, não é, na Rota Romântica. Você vê, nós temos a Festa das Rosas, que é tradicional e é um evento totalmente gratuito com shows nacionais. Nós temos o acampamento Farroupilha, que é destaque na região, no estado, e não somos nós que avaliamos isso, mas sim o movimento MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho. Aliás, ele é gigante. Né? É gigante. Mais de 80 galpões, muito bem montados. Exatamente, Rodrigo. Nós chamamos de piquetes, né? Então, é uma mini cidade com aquela cultura das tradições gaúchas. Rola aquele costelão, rola aquele churrasco. Isso é uma fumaceira, que eu te diria assim, né? Não tem aquele que não entre lá e não saia defumado. Mas eu quero te dizer que tem uma visitação muito grande. Com isso, a cidade também se projeta e é destaque no estado. E as pessoas ficam maravilhadas com aquilo que o próprio ambiente lá do acampamento oferece. São 3 CTGs que participam, isso é outro detalhe muito importante.
Ali oferece, os colonos participam também com seus produtos coloniais, vendendo, enfim, Aliás, eles têm uma festa só para eles. Tem também. a festa deles, que acontece sempre no mês de junho, julho, por ali, não é? Então, como eu estava te falando, são vários atrativos que a cidade tem. Hoje tem uma pista de skate que é referência no país, né? Recentemente inaugurada. Então, a cidade tem muitos atrativos. E é forte na agricultura, os colonos têm as suas participações 2 vezes por semana, que são nas quartas e também nos sábados. E tem muita visitação, muita gente da redondeza vai para lá para adquirir os produtos, são produtos de qualidade. Mas os eventos, enfim, são todos eles são eventos grandiosos. Você imagina assim, Sapiranga ela é, eu te diria, um celeiro de artistas, de músicos, de dançarinos, de atletas, campeões gaúchos, campeões brasileiros. Aí nós temos aí o segmento do ciclismo também, que é muito forte na cidade. E nós temos que aproveitar isso, não é? Dar condições para que essas atividades elas continuem, elas engrandeçam ainda mais a cidade volte a ter e venha a ter, no caso, um destaque ainda maior na área do turismo e também na região, não é? Falou em destaques, a gente tive a oportunidade de entrevistar o Mauro Villarreal recentemente, o cara que está se projetando internacionalmente nas artes plásticas aí, né? Muito habilidoso, um grande artista. E aí não falamos nem nos cabines Jacobina, que é outro ponto muito importante sendo trabalhado pela administração municipal. Nós temos agora, não tínhamos na nossa secretaria, mas nós temos agora uma turismóloga e ela é responsável por esses projetos. Nós já estamos em andamento com vários projetos, a restauração, né, do túmulo lá da Jacobina, também do Genuíno Sampaio, é um monumento que nós queremos restaurar. Sofremos muito com as depredações e o vandalismo, mas estamos já com algumas ações aí em andamento, justamente para coibir esse tipo de ação. Mas é como eu estava te dizendo, são atrações que aos poucos agora nós estamos com um projeto em andamento e nós queremos que isso se torne uma realidade, né? Muito bem. Secretário, filho de Novo Hamburgo, mas nasceu por aqui e há muitos anos já vive a tua vida lá em Sapiranga. Aliás, desde os tempos jovens, mais jovens ainda, né? O secretário está exuberante aí, no auge do teu 61, mas jogando futebol e jogando contra o Fernando Rodembusch aqui também, é verdade? Ah, o Fernando Rodembusch. Dizem que o Fernando Rodembusch, ele diz, colega, né, que ele é um grande goleador. Não sei se é verdade. Olha, eu até te diria, numa recente... 65, Fernando. Né? O Fernando é 65. Numa recente conversa com ele me falando, olha, eu estou fazendo gol, fiz um gol assim, fiz um gol assado e aquela jogada. Aí eu questionei eles, mas venceram o jogo? Sim, vencemos. Uma diferença de 7, 8 gols. Tipo, e o time da PAI foi bom, né? Só para brincar com ele, né? Ou o time dos ceguinhos, né? Aí ele teve que dar uma risada, mas a gente brinca, é claro, evidentemente, com todo respeito. Mas ele está na ativa e eu também tenho um grupo nas quintas-feiras, onde nós dividimos, são em torno de 20 empresários, e nós jogamos entre nós mesmos ali, né? Temos os joguinhos ali dos jalecos, e a gente faz uma divisão e joga. Mas a maioria é 40 para 50. Eu sou o mais velho da turma, mas tem entrado e tem incomodado na medida do possível, né? O mais importante é depois a confraternização, aquele churrasquinho, aquela janta. É a parte que eu gosto também. É a minha parte preferida. E isso é aí muito que importante. eu entro em campo. Nós temos um calendário onde todas as quintas-feiras uma dupla paga a janta para o todo, né? Então isso é muito bacana, tem uma sintonia muito legal, se fala de política, se fala sobre assuntos do dia a dia que acontecem. Então, isso é esporte, futebol está inserido nisso, tem a metade colorada, a metade gremista. Então, surgem as polêmicas e isso é o que movimenta a nossa galera, né? Inclusive, jogamos um pokerzinho lá, só valendo na brincadeira, né? Ô, secretário, isso vem de muito tempo lá, diretor do Departamento Jovem do 19 de julho, durante 6 anos. Eu quero te dizer o seguinte, Rodrigo, eu comecei a trabalhar com 11 anos, né? Falando um pouquinho do início. Naquela época poderia trabalhar, tu tinha carteira assinada, não é? Mas eu já com 10 anos, na época tinha uma empresa que se chamava Calçados Navio, né? E eu sempre tive muita facilidade assim de relacionamento. E eu fiz amizade com um cidadão que recolhia lá aquela sucata de couro, né? Então eram tiras
que ele separava para mim. E eu conseguia fazer, então, tapetes trançados num quadro de madeira. Tinha um galpão em casa. Nós passamos muita dificuldade na época. Somos ainda 5 irmãos, mais o pai e a mãe. Só meu pai trabalhando, a minha mãe costurava para fora. Então nós tínhamos assim muitas dificuldades, né? Não se tinha muitas coisas assim para se poder usufruir. Então eu trabalhava com isso, vendia os meus tapetes, conseguia ganhar algum dinheirinho, ajudava também nas compras e sempre foi motivo de satisfação para mim isso. Depois eu falei para o meu pai que eu gostaria de trabalhar. Ele disse: olha, meu filho, tu não vai conseguir trabalhar, não vai arrumar emprego com 11 anos aí, estaria 11 anos e meio, né? Mas eu bati na porta lá das Formas Kundes e quem me atendeu foi o seu Oscar Kundes, o próprio dono, exatamente, o dono da empresa. E ele perguntou: o que tu sabe fazer, guri? E eu disse para ele: olha, eu sei fazer cafezinho, eu sei limpar banheiro, eu limpo a casa para minha mãe, com a minha ingenuidade, né? E ele disse assim: espera um pouquinho aqui. Ele tinha uma senhora que trabalhava na cozinha da empresa, uma empresa de 100 e tantos funcionários, né? Um escritório grande também, e ela estava para se aposentar. Então ele foi conversar com aquela senhora e me chamou, dizendo: vamos fazer um teste aqui, ver se tu sabe fazer café. E me levou lá para dentro. Resumindo, fui contratado pela empresa. Então eu saí dali, isso foi uma manhã, na frente dessa empresa trabalhava na Gráfica Saile, trabalhava o meu pai, como tipógrafo, né? Que hoje já é uma profissão que já está extinta, né? Então, eu cheguei em casa na hora do almoço e disse para ele: pai, eu arrumei emprego na frente da tua empresa. Não é possível. Sim, ele quer falar contigo amanhã. Então, fui contratado, eu trabalhei 2 anos ali. Quando eu fui galgando dentro da empresa outros postos, né, estava quase chegando na modelagem, e ele me convidou para trabalhar com ele na gráfica. Então, mas lá na Formas Kundes eu fazia cafezinho, buscava lanche para o pessoal dos escritórios ali, limpava banheiros. Eu não tenho nenhum constrangimento em dizer isso. Isso foi muito bom para mim, para a minha formação. Eu acho que a gente tem que ter humildade, a gente tem que ter também força de vontade de querer vencer. Eu tinha isso, eu tenho ainda. Ali, com meu pai, eu trabalhei 2 anos também e aprendi a ser tipógrafo. Meu pai recebeu uma proposta para vir a Sapiranga, é por isso que eu vim a Sapiranga, eu sou natural aqui do bairro Vila Nova, Novo Hamburgo. E ele veio trabalhar um pouco antes para cá. E como ele saiu da Gráfica Saile, ficou muito ruim lá, sem ele comigo, né? Então aquelas coisas assim de restrições, e eu acabei tendo uma oportunidade para trabalhar na empresa Automit. E ali eu fiquei uns 3 meses trabalhando e acabei vindo a Sapiranga, quando ele me trouxe então para Sapiranga, e sempre seguindo como tipógrafo. Dentro desta empresa, né, Gráfica Reich, eu trabalhei 10 anos. Cheguei, nos últimos 4 anos, a comandar a questão da produção da empresa, né? A questão da organização, dos pedidos, daquilo que era entregue, enfim, o controle geral da oficina. Mas a gente sempre tem um acompanhamento das evoluções, e hoje o perfil de muitas indústrias ela mudou bastante, né? E não era diferente naquela época. Eu tinha a pretensão de colocar um sistema offset dentro da tipografia, né? Mas fui voto vencido e decidi então sair e colocar por conta própria. Então, Rodrigo, eu enxergava que o caminho era esse. Exatamente. Eu posso te dizer que sou muito feliz por isso, agradeço a Deus por isso. Fui feliz nessa minha ideia, nesse meu empreendimento. E então tive um sócio, um amigo meu, se propôs a me ajudar nesse projeto, e nós abrimos a nossa gráfica, né, que se chamou, e existe ainda hoje, GIF7 Gráfica Limitada, que foi uma inovação em se tratando de offset. Mas eu quero te dizer o seguinte, Rodrigo, as dificuldades eram grandes. Você imagina que eu comecei uma gráfica num apartamento com uma máquina de mesa para imprimir impressos, né? Hoje, se eu falar, os caras vão dizer: esse cara é louco. Mas o relacionamento que nós tínhamos, aí veio o Clube 19 de Julho, você me perguntou há pouco, né? Esse relacionamento que a gente tinha e essas amizades fez com que eu conseguisse clientes, então, para me sustentar nesses primeiros momentos, 2, 3, 4 anos, né, de abertura da empresa.
E deu tudo certo, nós trabalhamos 26 anos. Hoje o meu ex-sócio, ele está tocando a empresa tranquilamente, um grande amigo, quase um irmão para mim, eu considero ele uma barbaridade. Fez aniversário agora dia 11, né, no sábado. E, enfim, mas eu tive que optar depois, mais à frente. Vamos falar sobre a escolha de caminhos? Vamos falar. Na volta do intervalo. Isso. Hoje, numa conversa de peso com o secretário da Indústria, Comércio e Turismo de Sapiranga, Fernando Ranalver. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o secretário da Indústria, Comércio e Turismo de Sapiranga, Fernando Ranalver. Luiz Fernando Ranalver. Secretário, a gente conversava um pouco sobre essa trajetória até chegar quando chegou o teu momento de empreender. Tu contou um pouquinho da tua história com teu pai também, o seu Rodolfo, né? Isso. Recém-falecido, meus sentimentos, ainda enlutado nos últimos dias, que perdeste ele. Mas com a vitalidade de 84 anos, chegar à cidade já é muito bonito, né? E eu quero te dizer que, graças a meu pai, que ele sempre tinha um diálogo conosco, com os filhos, não é? Nos ensinou o caminho da seriedade, de trabalho, de amor ao próximo. Eu tenho aqui na minha mente aquele sorriso dele sempre estampado no rosto. Uma pessoa do bem, uma pessoa que sempre trabalhou, um excelente pai de família, esposo, amigo. Ele foi campeão estadual de bolão, um cidadão que tinha muitos amigos. E fica essa coisa boa, né, do nosso querido pai, que se foi, que Deus o tenha ao seu lado lá. Deve alegrar agora com outros tantos bolonistas que foram, vão ganhar um campeonato lá no céu. Temporal, né? Que a gente está vendo aí, não é muito jogo de bolão lá por cima, né? Eu estou achando que deve ter alguma influência, esse barulho todo é barulho lá em cima dessa rapaziada que foi para lá. Né? Ou alguns futebolistas aí que estão batendo na parede lá em cima, né? O negócio está... Mas, enfim. Fernando, a gente sabe a dificuldade que é empreender nesse país, né? E acho que a tua secretaria é responsável por abarcar essa gama enorme de empresas que nascem diante, sobretudo, do momento de dificuldade. Muitas vezes nascem sem dinheiro, com pouco recurso para investimento. Aliás, normalmente com nada, né? Vai fazendo o seu dinheiro dia a dia. E muito por conta disso, mais a dificuldade de gestão, conseguem realmente evoluir. Esse eu acho que é o principal desafio. E a gente tem aí o Sebrae cuidando disso. Tem muita gente boa cuidando disso. Como é que a nossa querida Sapiranga está cuidando dos seus empreendedores? A gente tinha lá meia dúzia de gigantes que empregavam milhares e milhares, dezenas de milhares de trabalhadores, né? Essa realidade mudou muito nos últimos 20 anos. E é exatamente 23 anos, vamos lá, desde 96, 95, 96, 97, uma onda muito grande de desemprego. Dessas grandes, nós ainda temos em Sapiranga, eu acho que pelo menos duas que continuam sendo muito relevantes, mas perdendo também a quantidade de empregados para o que já era antes, né? Era a capital nacional da bicicleta, reportagem em âmbito nacional, seus trabalhadores que ali usavam a bicicleta como forma de transporte para ir de sua casa até seu emprego. Como faz para continuar crescendo o município e gerando desenvolvimento econômico e social, mesmo diante de todas essas dificuldades? Dos governos que, às vezes, com suas políticas de impostos não nos ajudam, e que ajudam muito pouco a municipalidade também no que retorna de impostos para a cidade, né? Certo. A dificuldade do mercado, a dificuldade das pessoas de consumir, de comprar também. Eu te diria, Rodrigo, que, como você falou, a capital da bicicleta. Isso em função das várias empresas que nós tínhamos, né? Empresas de renome, mais de 25, 30 empresas aí, que ao longo dos anos, com a mudança desse perfil e efeito China, isso tudo foi complicando e, bom, enfim, a situação hoje ela é diferente. Nós temos a grande Beira-Rio, que está lá, recentemente fez uma ampliação, mas hoje as pequenas e médias empresas, elas fazem ainda 60% do que representa o setor coureiro calçadista para Sapiranga, não é?
Nós temos um acompanhamento e eu posso te dizer que muitas vezes o empreendedor ele não quer um incentivo, ele quer uma orientação, ele quer um diálogo, ele quer uma opinião, ele nos procura nesse sentido. E os novos empreendedores, eles também querem agilização nesse processo de criação e desenvolvimento da empresa, o registro da sua empresa, não é? E nós estamos preocupados com isso também e pensamos muito na diversificação, porque é a saída para qualquer município. Claro que Sapiranga isso é um grande diferencial positivo, tem uma mão de obra qualificada e nós estamos atentos a isso. Eu não tenho por hábito procurar dentro das cidades tirar um empresário que está bem colocado em qualquer uma das cidades da região. Agora, quando o empresário me procura buscando uma alternativa ou a possibilidade de vir a Sapiranga, evidentemente que a gente conversa, tem um diálogo, estuda a melhor maneira para que isso possa acontecer. É da vontade de cada empresário, se ele procura mão de obra, se ele procura um local para se estabelecer, de nós também nos preocuparmos. Isso tem acontecido muito em Sapiranga, devido à sua posição estratégica na região. E isso é um ponto favorável para a cidade, além da mão de obra. Eu te diria que em algumas cidades que tiveram já um grande destaque no setor coureiro calçadista, hoje já não tem uma mão de obra qualificada, possui uma mão de obra mais envelhecida, o que não é o caso de Sapiranga. Então isso é um ponto favorável. Mas nós temos que nos preocupar com a qualificação de novos jovens ou outras pessoas interessadas em querer trabalhar nesses segmentos. Não só do calçado, mas também do setor metalúrgico, do setor moveleiro, enfim. Sapiranga hoje tem uma evolução no setor do comércio, e isso é importante para a cidade, porque grandes lojas estão chegando em Sapiranga, e isso não é motivo de preocupação para os pequenos. Muito pelo contrário, uma grande loja, ela sempre traz também aquela inovação, aquelas ideias, e aquele empreendedor que tiver essa visão, ele copia, ele vai se adequando e vai trabalhando e, evidentemente, ele vai ter sucesso também. Mas eu estava te dizendo que a questão da indústria na cidade, né? Nós estamos fazendo um trabalho e é um trabalho de corpo a corpo. Conversamos com vários empresários, a prefeitura tem uma lei de incentivo que favorece ou para uma terraplanagem, uma movimentação de terra, um apoio para que ele possa construir, ou até mesmo o pagamento parcial de aluguel, que é uma espécie de ajuda, é um incentivo limitado, digamos assim, por meio ano, ou talvez até um ano, depende do caso, né? Hoje nós analisamos muito a importância da geração de emprego, é isso que nós precisamos. É evidente que quando se fala em geração de impostos, né, dividendos, a gente precisa também se preocupar com isso, mas a prefeita ela sempre nos cobra isso, que a gente sempre analise e leve em conta o que vai gerar de emprego, pois tendo esses empregos, nós automaticamente estamos fomentando também o comércio, né? Existe consumo, não é? Então é uma engrenagem e como eu te falei, agora a nossa preocupação é um trabalho em conjunto com o SEBRAE, porque muitas novas profissões vão surgir que ainda talvez nem existam, mas nós temos que estar atentos a isso, né? Estamos fazendo agora um projeto em parceria com o Departamento de Informática da Prefeitura, junto com uma parceria da IFSUL e uma parceria da Escola Duque de Sapiranga, mais à frente uma parceria também com a FEVALE, no sentido de criar então esses cursos, essas capacitações, né, justamente para que as pessoas tenham oportunidade de formação. E esse é um projeto que nós estamos desenvolvendo, já tivemos agora a 6ª ou 7ª reunião, mas ele já está a caminho aí para se tornar realidade. Então fazem parte também das ações da Secretaria e é isso que nós temos que ter, essa preocupação no sentido de sempre crescer e evoluir. O município precisa disso. Ele precisa dar oportunidade para que as pessoas possam trabalhar, para que as pessoas possam se desenvolver e enfim, gerar também recursos para todos, né? A melhor política de desenvolvimento social é uma boa política de desenvolvimento, exato, de geração de emprego e renda, né? Exato. Evidentemente que a gente espera que não sejam subempregos, muito pelo contrário, cada vez mais qualificados. É verdade. E parece que o calçado ele ainda é muito esse motor da nossa região.
Eu vejo muita gente negando isso, negando a própria história que a gente tem com calçado. Mas, gente, as pessoas continuam calçando, Brasil e mundo afora. Em algum lugar vai se fazer calçado de boa qualidade, em algum lugar vai ter gente comprando e vendendo calçado de boa qualidade. Tem espaço para a gente caminhar aí, secretário? Olha, eu te diria que sim, porque Sapiranga tem, em algumas empresas não só Sapiranga, eu te diria a região toda, o calçado brasileiro ele é de excelente qualidade. Não é? Para bater a qualidade do calçado brasileiro é muito difícil, é claro que tem, mas ele tem essa característica muito favorável. Nós participamos também do movimento Em Prol do Vale, que trabalha muito essas questões do setor calçadista, secretários da região que compõem esse grupo, né? O Sebrae está inserido junto e é isso que nós precisamos, unindo forças para não permitir que o calçado se termine, muito pelo contrário. Muitos dizem assim, o calçado vai terminar e nós vamos ficar aí à mercê de falta de emprego, e, enfim. E eu não vejo dessa forma. Eu acho que a gente precisa investir um pouco mais, é preciso qualificar ainda mais e para que a gente possa manter isso, essas atividades, enfim, que é importante não só para Sapiranga, mas para toda a região aqui. Né? Muito bem. Adorei conversar contigo, secretário. Obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vindo e sucesso nessa dura tarefa que tem sido Brasil afora de gerar emprego e renda. Né? Rodrigo, te agradeço. E essa oportunidade é importante para nós que estamos participando de um cargo na gestão da prefeita Corinha, na cidade de Sapiranga. Nós temos um compromisso ainda maior de fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível e que a cidade tenha esse desenvolvimento, esse progresso, né? E é o que nós precisamos. A comunidade sapiranguense contente, a comunidade satisfeita com aquilo que está sendo desenvolvido. E aqui, hoje, a oportunidade de falar um pouquinho sobre as minhas atividades. Não falei muito da minha vida, mas, assim, tivemos várias participações, não é? Eu até que gostaria de registrar aqui a minha participação na APADA. Foram 4 anos em que eu estive como presidente da APADA. Me sensibilizei muito, que é a Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos. E quando eu estive lá numa pequena sala com quase 20 alunos, um calor tremendo no mês de dezembro, resolvi aceitar o desafio e assumir a entidade. E nesses 4 anos nós conseguimos, então, construir a sede que hoje ainda está lá, 600 metros quadrados, são 2 andares de prédio. E nós, em 6 meses, nós construímos esse prédio, que hoje abriga a entidade, e conseguimos mobiliar também nesse mesmo período. Então, foi um trabalho de equipe, um trabalho de empresários, e aí eu gostaria de destacar, porque nós tivemos muita sorte, os empresários acreditaram, na época o prefeito era o senhor Renato Mônigo, nosso ex-deputado federal. Então, essas influências todas, isso aí, com a equipe de trabalho que nós tínhamos, nós conseguimos construir. E hoje está lá para satisfação, atende a em torno de 11 municípios. Né? Esse é o lado que eu gostaria de destacar, pois eles têm um local onde são bem tratados com carinho e ali eles conseguem se desenvolver e ter uma vida bem melhor, não é? Então é importante destacar isso e te agradeço a oportunidade de estar no teu programa. E leva um abraço do meu tamanho para a nossa prefeita Corinha, com certeza, te agradeço. Terra de mulheres fortes como essa Sapiranga, realmente. A prefeita tem dado muito apoio aos seus secretários, esse é o lado positivo e o segredo. Ela confiar nos seus secretários e com toda a modéstia ela tem no seu secretariado pessoas competentes. E é por isso que as coisas andam. Ela mantém essa sintonia, né, e faz com que a cidade cresça e evolua, né, Rodrigo? Obrigado, Rodrigo. Muito bem. Hoje uma conversa de peso com o secretário da Indústria, Comércio e Turismo de Sapiranga, nossa querida Sapiranga, parte da nossa Vale TV, o secretário Luiz Fernando Hanauer. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede de comunidade de televisão.